Mais um negócio é fechado no São Paulo. O Tricolor faz últimos ajustes aí para mandar 4 jogos de uma vez aí na Vila Belmiro. Tá dando o que falar, polêmica. Hoje tem São Paulo em campo, vamos falar sobre isso e várias outras notícias do Tricolor. Belezinha, meu parceiro? Vamos embora para mais um vídeo. Sabadão aí, dia de São Paulo e Bahia no Morumbis. O último jogo do São Paulo no Morumbis em 2025. Isso mesmo, o último é hoje contra a equipe do Bahia e tem que vencer. São Paulo tem que voltar a ganhar porque nos últimos 8 jogos São Paulo perdeu 7, né? Um recorte bizarro aí, não só do momento, mas como na história do São Paulo. Se não me engano, a última vez que São Paulo conseguiu, né, um recorte 8 jogos perder 7 foi em 1936, se eu não estou enganado, né? Já comentamos aqui sobre isso, se eu não me engano, é esse ano aí que o São Paulo teve a última vez que teve o recorte, né, de 8 jogos e 7 derrotas. Então, tipo assim, tem que voltar a ganhar. Tem que voltar a vencer, somar 3 pontos aí, né? E vamos com tudo, tá bom? Hoje tem São Paulo em campo, mais tarde a bola rola aí para São Paulo e Bahia. Temos aqui algumas informações sobre alguns jogadores, visando, evidentemente, aí o jogo de hoje. Ontem, na sexta, o São Paulo fez o último treino, encerrando a preparação para o jogo contra o Bahia. E é sobre isso que vamos falar, ó. Vamos começar com o Cédric, né, que já está desfalcando o São Paulo em alguns jogos. Aí, né, não estava contra o Grêmio, não estava contra o Mirassol e segue de fora também para o jogo de hoje contra a equipe do Bahia. Tá aí, ó. Cédric com uma fratura no dedão do pé direito continua de fora. O mesmo acontece com Rafael Tolói, que iniciou a transição no campo nesta semana. Participou de parte das atividades com o grupo nesta sexta-feira, mas ainda não tem condições de jogo. Ele trata uma lesão na região posterior da coxa esquerda, tá? Então, o Tolói participou de parte, tá, das atividades do treino aí de sexta-feira ontem, mas ainda não tem condição de jogar, também tá fora. Então, Cédric e Tolói também fora, belezinha? Quem também tá fora, não por lesão e sim por suspensão, é o Ferrarese. O São Paulo também não conta com o Ferrarese, né, que tomou o terceiro cartão amarelo contra a equipe do Mirassol e é desfalque para o jogo de hoje. Aí o que acontece? Uma preocupação que a gente tem é com o Enzo Dias, tá? Segundo informações que tem aqui, ele vai para o jogo, mas tem uma questão aí, ó. Com dores no quadril, o lateral esquerdo Enzo Dias intercala treinamentos com grupo e trabalhos individualizados para uma analgesia e fortalecimento muscular. Mas ele está liberado para participar da partida, tá? Então ele está com incômodo aí no quadril, com dores, né? Ontem, na sexta, ele intercalou aí o treino, tá? De sexta-feira. E assim, querendo ou não, uma preocupação, né? Porque ele não está 100%. Mas, na informação do GE, deve ir para o jogo normalmente. Vamos aguardar aí, né? Torcer para que vai contestar, porque se não tiver Enzo Dias, é o Patrick Lanza. Porque o Wendel, como a gente já sabe, só deve voltar a jogar em 2026. Então, se o Wendel estiver fora, é o Patrick que é a reserva. Então, torcer para que não seja nada, né? Aí com o Enzo, né? Que ele esteja bem e que consiga jogar normalmente hoje contra o Bahia. O atacante Juan de Neno, que passou por uma artroscopia para a limpeza do menisco do joelho direito na última quarta-feira, seguiu sua recuperação com os fisioterapeutas no Refis, né? Isso aí que a gente não sabe quando vai voltar aí, tá bom? Aí, né, sobre o treino, é isso. O São Paulo soltou ontem aquele famoso boletim médico aí, né, para atualizar a situação de cada jogador. E vamos lá, ó. Oscar, o meia segue em tratamento para lesão muscular na panturrilha esquerda, com treinamento neuromuscular e corrida linear no gramado. Tá? As atividades aí que o Oscar está fazendo para se recuperar. O volante Luan segue em tratamento para lesão no músculo adutor direito, com treinamento neuromuscular e corrida linear no gramado. Está fazendo as mesmas atividades aí com o Oscar, né? O Luan. O Tolói já acabou de comentar sobre ele. Ele está tratando uma lesão aí na posterior da coxa esquerda e ontem, na sexta, fez parte aí do treino com o elenco, né? Normalmente pode ser que volte aí. Informação que o Gé trouxe ontem, que talvez ele deve voltar contra o Vasco, que é o próximo jogo. Mas ainda segue de fora aí o Tolói do jogo de hoje contra o Bahia, tá? E o Cédric, também já comentamos sobre ele, tá tratando aí, né, uma fratura, né, no primeiro dedo do pé direito.
Ele está aí com um treinamento adaptado para manutenção das valências físicas. Tá? É o boletim aqui, né, do Cedric. Sobre o Leandro, né, que é o terceiro goleiro aí do São Paulo. Com dores no joelho esquerdo, o goleiro intercala períodos de tratamento e treinos específicos adaptados com os preparadores de goleiros, tá bom? Sobre o Busnelli, também acabamos de comentar sobre ele, né? Ele tá aí, ele fez artroscopia na quarta-feira e tá em tratamento aí com a fisioterapia no Refis. O Wendel, que segundo informações, né, aí de portais, só deve voltar a jogar em 2026, tá? São Paulo botou aqui no boletim do Wendel. O lateral esquerdo realiza tratamento para uma ruptura parcial da fáscia plantar do pé esquerdo como um treinamento neuromuscular. Tá? A gente tem agora um centroavante, tá? Já falamos sobre um que é o Dinheiro. Agora os outros 3 centroavantes aí, que nenhum dos 3 volta mais esse ano. Caleri, submetido a uma cirurgia ainda para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo no dia 23 de abril, o atacante trabalha sob orientação da preparação física desde a semana passada, quando foi liberado pelo DM. O jogador realiza exercícios físicos e técnicos individuais no gramado, ainda sem contato. Né? Então ele já está fazendo a transição, né, para o gramado, atividade no gramado com a preparação física, mas ainda sem contato, né, com os outros jogadores, sem contato, sem aquele embate com os outros jogadores aí, tá bom? Sobre o Rian Francisco. O atacante segue em tratamento após uma cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Ele segue aí, né, um treinamento neuromuscular e corrida linear no gramado. E para a gente fechar, o André Silva, que também é centroavante. O André Silva segue em tratamento para lesão do ligamento cruzado posterior e também um estiramento no cruzado anterior do joelho direito. Ele segue também um treinamento, né, neuromuscular, tá? São aí as notícias sobre os machucados do São Paulo. É muito tempo falando sobre isso, porque é 10 jogadores aí, né, que a gente tava falando no DM do São Paulo, né, cara? Oscar, Luan, Tolói, Cedric, Leandro, Dineno, Wendel, Caleri, Rian, André. É um negócio de maluco. Dá pra montar um time, entendeu? Tem um time lá, no DM tem um time do São Paulo, entendeu? Negócio de maluco que acontece nesse clube, né, cara? Coisa de maluco, belezinha? Vamos seguindo aqui agora e bora falar aí sobre... Eu falei pra vocês que hoje é o último jogo no Morumbi e é isso. Informação do Gabriel Sá. São Paulo deve mandar 4 jogos nessa reta final de ano na Vila Belmiro. Contra o Bragantino e contra o Flamengo, já está confirmado, a gente já sabe. O São Paulo agora finaliza os trâmites finais com o Santos para confirmar os jogos contra Juventude e Internacional também na Vila Belmiro. São Paulo e Bahia marcado para este sábado. Vai ser o último jogo do São Paulo no estádio do Morumbi na temporada. Então faltam só 5 jogos, né? O São Paulo tem 5 jogos como mandante, contra Bragantino e Flamengo já é na Vila. Hoje com Bahia é no Morumbi. E falta Juventude e Inter, que o São Paulo tá aí fazendo os últimos trâmites, né, cara? Finalizando aí já alguns detalhes para mandar esses 2 jogos na Vila Belmiro. Um negócio vergonhoso. Já falei isso aqui em outro vídeo. O time dos últimos 8 jogos perdeu 7. E a diretoria vai lá e tira, cara, 4 dos 5 jogos do time em casa, tira para colocar na Vila Belmiro. Entendeu? Tipo assim, é um negócio vergonhoso isso aqui, tá? Vergonhoso. Ah não, galera, quer mais dinheiro. Meu filho Danis quer mais dinheiro. Mais dinheiro seria bom para quem cuida, né, do dinheiro e usa com competência. Não para quem estoura orçamento. Aí tem mais dinheiro, estoura orçamento, não paga o direito de mais jogador em dia, espera atrasar, né? Toma transferban, né? E várias coisas que eu posso ficar citando aqui até amanhã. Então, para que mais dinheiro? Mais dinheiro para essa gestão não vai fazer diferença nenhuma, porque a questão não é nem só entrar mais dinheiro, a questão é o tanto que os caras gastam, que é pior, entendeu? Óbvio que sempre é bom ter mais dinheiro, entrar mais dinheiro, mas, cara, quanto mais dinheiro entra, mais é que os caras gastam. E, cara, eu já falei isso aqui para vocês. Uma coisa é um jogo aqui, um jogo ali, ter que jogar na Vila, porque vai ter show no Morumbi, tudo bem, um joguinho aqui, um joguinho ali, outro acolá, beleza, a gente até entende. Agora, faltar 5 jogos para acabar, faltando 5 jogos em casa para acabar o ano, 5 jogos tu tem no Morumbi, tu vai botar 4 na Vila e você vai jogar 1 em casa, é muito discrepante, né? Repetindo, se fosse um joguinho aqui, outro ali, beleza, a gente entende. Agora, 4 dos 5 jogos não dá, não.
é muito vergonhoso. Cara, o time é mal, entendeu? Precisa vencer jogos, entendeu? Por mais que a gente não tenha ainda, né? Muita gente fala, pô, Gabriel, tá brigando para não cair, outros pensam em vaga na Libertadores ainda, né? Então, tipo assim, que a gente precisa vencer jogos, tem que somar pontos, tem que vencer partidas. E a diretoria vai lá e tira 4 dos 5 jogos do time em casa para botar na Vila Belmiro, né? Contra Bragantino e Flamengo, e também contra Juventude e Inter, né? Que está nos trâmites finais para ser confirmado também na Vila Belmiro. Essa diretoria, ela joga contra o time, entendeu? Ela joga contra o time. Eu tava vendo o Band Esportes ontem, né? E o Arthur tava falando que a diretoria de futebol do São Paulo, eles jogam contra, eles meio que largaram o time, né? E o retrato disso é colocar 4 jogos aí na Vila Belmiro, que é um negócio vergonhoso. Uma vergonha, tá? Isso aqui é um negócio vergonhoso, uma piada de mau gosto aí. Uma piada de mau gosto, isso aí, né, cara? Um negócio que não tem cabimento nenhum, cara. Tipo assim, tem algumas coisas que não dá. Não tem cabimento nenhum esse tanto de jogo aí fora de casa. Um negócio bizarro. Bizarro mesmo, né? Enfim. Vamos seguindo aqui agora e vamos falar aí sobre contratação aí para Cotia, porque o São Paulo deu um chapéu no Flamengo e trouxe mais um. Tá aí, ó. O São Paulo acertou nessa sexta-feira a contratação do atacante Antony, de 17 anos, que pertence ao Ibrachina, clube localizado no bairro da Moca, em São Paulo. O tricolor tinha também a concorrência do Flamengo, né? O Flamengo estava aí, né? Alguns até falaram que estava perto já de contratar o garoto, mas o São Paulo conseguiu atravessar e contratou o jogador aí. O São Paulo adquiriu 20% dos direitos econômicos do jogador, que chega inicialmente para um período de empréstimo. Caso agrade, o clube terá a opção de exercer a opção de compra de mais 60% dos direitos por um valor já fixado, tá? Então ele vem aí, o São Paulo trouxe ele por 20%, né? 20% dos direitos do jogador por empréstimo, entendeu? Eu achei estranho, né? Porque geralmente não tem... Quando o jogador é emprestado, o clube não adquire nenhuma porcentagem, porque ele tá vindo por empréstimo, né? Mas pelo que eu entendi, o São Paulo vai adquirir 20% dos direitos do jogador que vem por empréstimo. Então o São Paulo, né, traz ele por empréstimo, mas já com 20%. Caso ele jogue bem e o São Paulo queira comprar, tem um valor, uma opção de compra fixada no contrato, o São Paulo compra ele, né, e compra mais 60%. Então 60 com mais 20 fica com 80, caso o São Paulo compre o jogador, né, ao final aí do empréstimo, entendeu? O meio atacante já passou pela base aí do Barra de Santa Catarina e também do Coritiba. Neste ano, ele fez 6 gols em 22 jogos no Paulistão Sub-17, tá? Então tá aí o garoto Antony, 17 anos, tava aí, né, pelo que parecia, tava indo para o Flamengo, mas o São Paulo atravessou o negócio e contratou o garoto, inicialmente por empréstimo, depois tem uma opção de compra aí, caso o São Paulo queira comprar o garoto, né, queira comprar aí o garoto. Enfim, não conheço, nunca vi jogar, né, pelo que eu tava vendo aqui, algumas pessoas falando que conhecem ele, que é bom jogador, talentoso, né, tanto que o Flamengo também estava interessado aí no jogador, mas o São Paulo atravessou e vai trazer ele aí para Cotia, né, tem 17 anos de idade aí, o Antony, né, e chega aí para reforçar a Cotia. O São Paulo trouxe aí, né, recentemente trouxe dois garotos da África, né, que eu não vou lembrar agora o nome deles, aí trouxe também o Dudu, que estava no Náutico, né? Esse São Paulo já gastou dinheiro inicialmente, né? Já para trazer ele definitivo. E agora trouxe também o Antony, né? Então, a última semana o São Paulo trouxe 4 jogadores aí para reforçar Cotia, né? Tanto o Sub-17 quanto aí também o Sub-20. São Paulo aí contratando bastante jogador. A ideia do FIP de Cotia é essa, né? Ter um investimento para você poder contratar, ter mais dinheiro para poder contratar jogadores aí da base. Porque senão com os 250 milhões é dinheiro de pinga, né? Pegando todo, né? Óbvio que pegar 200 milhões de reais para investir em jogador para base, obviamente que é muito bom. Mas se você for olhar que 250 milhões por 30% da base, tipo assim, não dá. Né? Realmente é um negócio bem complicado aí. E mesmo sem ter o FIP ainda, o São Paulo já está buscando aí, né? Contratando bastante jogador, né? Como eu falei, na última semana contratou 4 de uma vez. Aí, né? Contratou 4 aí de uma vez, né? Enfim. Vamos seguindo agora, e o Diego Costa, que o São Paulo vendeu aí, foi esse ano ou foi ano passado? Acho que foi nesse ano que o São Paulo vendeu aí o Diego Costa para o Krasnodar da Rússia. Ele deu entrevista aí para o Flash Score, tá? Que é um aplicativo aí, né, de estatística. E o Diego Costa falou o seguinte, né, sobre deixar o São Paulo, abre aspas.
Não foi fácil porque eu estava lá há 10 anos. Eu já tinha feito quase 200 jogos pelo profissional. Minha intenção era ficar por muito mais tempo, fazer a minha carreira por lá. Mas tive uma lesão depois da final da Sul-Americana de 2022. Não fiz a pré-temporada do ano seguinte. Mesmo depois de me recuperar, não me sentia bem. Sabia que não estava no meu melhor nível. Então, quando apareceu o Krasnodar, foi uma oportunidade para mim crescer, para sair do Brasil, ganhar mais minutagem e também experiência. Sou muito grato ao clube por tudo que eu vivi lá. Desde quando cheguei, foi muito bem respaldado. O clube mudou o meu nível de futebol, a minha carreira, mudou a minha vida e também da minha família. Sempre tive uma relação muito boa com o torcedor. Sou agradecido por tudo. Aos profissionais que lá estiveram. Tenho muitos amigos por lá até hoje. Fecha aspas aí para o Diego Costa, né, falando aí sobre a decisão de deixar o São Paulo. Eu gosto muito dele, acho bom zagueiro. Acho que tinha muita crítica dele que era justa e muita crítica dele que era exagerada. Né? Fui lá pro Canadá. Lembrando que o Arboleda no jogo de volta da final da Copa do Brasil 2023, o Arboleda se machucou no comecinho, ele entra e joga bem demais. A gente é campeão da Copa do Brasil com ele jogando bem na final, então tipo assim, é um jogador que eu acho que ele é subestimado, bom zagueiro, espero que um dia ele volte pro São Paulo. É um jogador que eu sempre gostei, teve oscilação ali, né, que faz parte também, mas sempre achei um bom jogador e é um jogador que eu gosto, né? Quem sabe um dia aí ele não possa voltar pro São Paulo, né? Vamos ver. Não sei se São Paulo vendeu ele ano passado ou foi esse ano, enfim. Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.